Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Então vamos começar mais uma aula aqui de ciências e hoje a gente vai fazer as correções aí das nossas atividades. Vamos começar aqui pela página 12, onde a nossa primeira questão fala o seguinte: observe os animais ilustrados e faça o que se pede. Tá bom? E aqui nós temos aqui uma cadeia alimentar, né, gente? Praticamente uma cadeia alimentar aí. E na letra A ele pede o quê? Com os organismos, represente um monte de cadeia alimentar em que estejam presentes um animal herbívoro e um carnívoro. Ou seja, a gente vai pegar cada um aqui desse ser e pode formar aí uma cadeia alimentar, vai seguir aí o critério de vocês. Então, olha, o milho, né? Esse milho aqui, galinha, serpente é uma cadeia alimentar. Então, vocês podem observar aqui, ó, que aqui, ó, é uma cadeia alimentar. Outra cadeia, grama, coelho, herbívoro, gavião, que é carnívoro, né? Ou a gente pode, aqui é outra cadeia também, ó. Ou milho, gafanhoto, galinha e a serpente, que é carnívora, né? Ele pediu que colocasse um carnívoro. E a gente pode também ter essa cadeia alimentar aqui, tá bom? Alternativa B. Com os organismos representados, monte uma cadeia alimentar em que esteja presente um consumidor terciário. Né? Para ser consumidor terciário, precisa estar o quê? Na terceira ordem, né? Então, olha, milho, gafanhoto, galinha e a serpente. A serpente aqui, ela é, olha, um consumidor que terciário, tá bom? Ela é um consumidor terciário. E aí, vejam só, a gente tem aqui também grama, coelho, serpente, gavião. Gavião é um consumidor terciário. Observe que, olhe, a grama e o milho, eles são o quê? Produtores. Então, esse aqui, o coelho, é primário, certo? A serpente é secundário e o gavião aqui é o terciário, né? A terceira ordem, veja só, viu? E aí nós temos a alternativa C. Qual grupo de organismos que faz parte de toda a cadeia alimentar não está representado? Gente, quem é que não está representado aqui? Que faz parte obrigatoriamente de uma cadeia alimentar? Os decompositores, né? Que vão fazer o quê? A decomposição de todos esses seres aqui, né? Em geral. Tanto a planta, o gafanhoto, né? O gavião, né? No final de tudo, os decompositores vão fazer aí a decomposição, tá? Eles vão fazer a decomposição de todos esses seres, beleza? Então, aqui os decompositores que estão faltando, né, galerinha? Os decompositores que são representados por quem? Fungos e bactérias, tá bom? Segunda questão diz o seguinte: complete a frase com as palavras do quadro e justifique. E justifique, tá? Sua resposta. Aí diz o seguinte: perdida, unidirecional, reaproveitada e cíclico. Nas relações que ocorrem em cada cadeia alimentar, a transferência tanto de energia quanto de matéria. Podemos dizer que a matéria é constantemente reaproveitada, né? Então, quando a gente fala daquele ponto em que todos os seres, após a morte, são reaproveitados pela decomposição, pelos seres decompositores que vão devolver ao solo todos os nutrientes necessários que ele precisa,
Por isso que ele é classificado como reaproveitada, tá bom? Ou seja, tem um fluxo cíclico e a energia é perdida de um nível para outro, lógico, né, gente? Então, quando um ser ele vai se alimentando de outro, essa energia vai sendo o quê? Perdida, né? Ela vai sendo diminuída, tá bom? Portanto, tem um fluxo unidirecional. O fluxo da energia é unidirecional, porque sempre há perda de energia. Então, é unidirecional porque tem perda nessa energia, quando se passa de um nível trófico para outro, por causa da produção de calor e da eliminação de resíduos como os fezes e urina. O fluxo da matéria é cíclico, ou seja, ele começa em um ponto e volta para aquele ponto, certo? Por quê? Porque os nutrientes são reincorporados ao ambiente pela ação dos decompositores, tá bom? Em seu caderno, utilize a terceira questão. Utilize os seres vivos representados no anexo 1 e faça o que se pede, né? Que é esses seres vivos aqui, ó, tá? No caso do anexo 1, que vai estar lá no livro de vocês. Vocês vão ter uns animais, uns seres vivos parecidos com esse, tá bom? E aí vocês vão fazer aqui. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão construir a cadeia alimentar no ambiente marinho que tenha consumidor secundário, com os animais que estão lá presentes, tá? E a B, vocês vão construir a cadeia alimentar terrestre que tenha consumidor terciário. Uma vai ser marinho, que tenha consumidor secundário, e a letra B vai ser terrestre, né? Mas que tenha um consumidor terciário, tá bom? Aí tem essa sugestão aqui e essa, mas vocês podem fazer da forma de vocês, tá bom? E aí a gente parte aí para a página 15, tá? Vamos relembrar. Observe as cadeias alimentares representadas e responda ao que se pede. Aí tem aí, olha, essa cadeia alimentar, tá vendo? Tem várias cadeias, né? Cada seta aqui, olha, forma uma cadeia alimentar, certo? E a alternativa A temos o seguinte: quantos e quais produtos estão representados nessa cadeia? Apenas um produtor, a grama, né? Porque só ela aqui, ó, ela que é produtora. B, qual é o papel do Sol na teia representada? Ele é fonte de energia e ajuda com que as plantas realizem aqui a fotossíntese, né? A produção dos seus alimentos. C, quais animais são consumidores? O gafanhoto, aqui, olha, o consumidor, o gafanhoto, a capivara, a onça, o sapo, a cobra, não é isso? Todos eles são classificados aí como consumidores, menos quem as plantas, né? D. Circula de azul os animais herbívoros e de verde os carnívoros. Então, vocês vão circular aqui os herbívoros de verde, não, circular os animais herbívoros de azul e verde os carnívoros. Então, vou pegar aqui o azul, né? Espera ainda só um momentinho. De azul, os herbívoros, né? Quem são os herbívoros? Esse, não é isso? Esse também se alimenta. Gafanhoto. Tá? Porque todos eles, ó, estão se alimentando o que aqui? Das plantas, né? E de verde, os carnívoros.
esse é carnívoro, esse também. A cobra se alimenta do sapo, é carnívora, não é isso? Então, aí vocês vão circular, tá bom? Qual cadeia alimentar representada tem um consumidor terciário? Quem é? O capim, o gafanhoto, o sapo e a serpente, né? Esse aqui, ó. Esse caminho aqui, ó. E a serpente. Tem um consumidor aí terciário, não é isso? F. Imagine que um agricultor, querendo preservar suas pastagens, jogou o veneno para exterminar os gafanhotos. Você acha que só os gafanhotos foram afetados por essa atitude? O que é que vocês acham? Hein? Galerinha, quando o ser humano interfere-se na cadeia alimentar, ele vai afetar de alguma forma qualquer espécie. Por exemplo, ele jogou veneno lá para exterminar os gafanhotos. Quem é que se alimenta desses gafanhotos? Os sapos, né? Um dos exemplos. Os passarinhos. Então, com a falta desse alimento, os animais que se alimentam do gafanhoto vai acabar ficando o quê? Prejudicado aí nessa cadeia alimentar. Então, é isso que acontece, né? Os gafanhotos não foram afetados, mas tanto os gafanhotos foram afetados porque foram mortos pelo veneno, quanto quem se alimenta dele também foi afetado, tá bom? E aí a gente finaliza a nossa atividade corrigindo página 13, 14 e 15, tá? E aí, próxima aula, a gente continua aí as nossas correções. Bons estudos e tchau, tchau!